Boa noite, bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro aqui agora já. A pergunta da semana é, depois, volta? A resposta é sim, deve voltar. Não adianta uma ida sem volta. E a volta a gente sabe que tem vários significados, como Teshuvah, mas também aqui, embora também esteja ligado com Teshuvah, com voltar, se reconectar com as nossas raízes, mas também tem a ver com voltar depois de uma subida, que não é uma descida, mas sim voltar para o mundo como ele é. A gente está no projeto Likutei Sihot. Esse é o volume 27 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Essa é a Parashat Aharimot, que fala justamente sobre depois, né, que é o tema da morte dos filhos de Aaron a Cohen, Nadav e Avihu. Essa é a Sihá de número 1. Então, está no Sefer Vaikra, no capítulo 16, que começa Aharimot, essa Parashá, fala, vai daber Hashem el Moshe, Aharimot Shnei Bnei Aaron. Hashem falou para Moshe depois da morte dos dois filhos de Aaron. Bekor votam lifnei Hashem vayamutu. Quando eles se aproximaram de Hashem e morreram. Precisamos entender qual é a orientação prática que aprendemos dessa história contada na própria Torá escrita. Toda a Torá está ligada com orientação prática para os nossos dias, para cada momento, para cada pessoa. Qual a orientação que tem dessa história, em particular, que está contado na própria Torá? Não é uma interpretação, não é um Midrash, não é o Rashi, que explica uma frase da Torá. Geralmente aprendemos isso na Torá oral. A Torá oral é quem explica o que está na Torá escrita, inclusive com as histórias, as alegorias, as explicações. Mas aqui tem dois aprendizados na própria Torá escrita. Uma em Vaikra, quando aconteceu a morte de Nadav e Avihu na Parashat Shemini, capítulo 10. E a primeira orientação, aplicação prática, que é dada como um mandamento depois da morte dos dois filhos de Aaron, Yain v'shechar al test. Você não deve beber vinho e bebida alcoólica, de algum modo, não deve beber, você e teus filhos, quando você foi para o Ohel Moed, para que vocês não morram. Isso é uma Hukat Olam Ledorotechem, é uma lei que vale para todas as gerações. O outro aprendizado é a nossa Parashá, né, que é justamente, como eu falei, Sefer Vaikra, capítulo 16, Vamashem el Moshe, Daber el Aharon, Ahicha, Ve'al Yavo, é o segundo verso, logo depois no começo. Hashem fala para Moshe, fale para Aaron, o seu irmão, que não deve ir em todo momento no Kodesh, depois passando da cortina, e onde está justamente a arca e a cobertura da arca, onde está o Aaron. Velo é muito que Ba'anan ere alagaporet. E vocês não devem morrer, ou não devem morrer por causa disso. Então, no começo do Shmini é explicado logo Asher lot siva otam, que eu não os mandei fazer isso, esse tipo de korban, esse tipo de aproximação. O Rashi, nesse versículo, né, logo no primeiro, ele fala em Vadaber Hashem el Moshe Harei Mot Shnei Bnei Aaron, que Hashem falou para Moshe depois da morte dos dois filhos de Aaron, etc. O que está escrito no Talmud sobre isso? Fala que o mashal é um exemplo de um doente
que foi para um médico e o médico falou para ele não comer uma comida fria e não se deitar no chão diretamente. E aí depois chegou outro e falou, não coma frio e não se deite sobre o chão, que para você não morrer que nem morreu o fulano antes de você. Então, ele vai acelerar, vai apressar, vai dar mais ênfase do que o primeiro. Por isso que fala depois da morte dos Bnei Aaron. Depois da morte, a gente já aprendeu que não funcionou com eles morreram, então os próximos não devem fazer isso. Precisamos entender alguns pontos. A primeira orientação foi dada na Parashat Shemini, como a gente falou, algumas parashat atrás, depois que conta o que aconteceu com os filhos de Aaron na inauguração do Mishkan. Mas primeiro fala sobre todas as ordens ligadas a esse dia, que é o dia do treinamento, né, dos Miluim, que foram feitos depois com a inauguração do Mishkan. A segunda orientação é só a nossa Parashá, Hareimot, depois de um grande intervalo de 2 parashot e meia. Tem Tazria, Metzorah, né, tem uma parte de Shemini. Primeiro tem todas as explicações sobre animais e pássaros, todo ser vivo, em relação a Kashrut em Parashat Shemini. Depois tem as leis de impureza nas Parashot Tazria, Metzorah. E só depois vem a orientação em Hareimot, que é não vá, quando vocês quiserem, ao Kodesh, ao santuário. Podemos dizer que tem a ver com uma sequência de cima para baixo desde Shemini, como a gente vai ver. A primeira parte de Hareimot é sobre acaparar o perdão no dia do Yom Kippur, que então deve ter a ver com essa ideia de voltar depois de ir, ligado a Yom Kippur. Até Parashat Shemini se fala principalmente sobre assuntos de santidade, que é a construção do Mishkan, né? Depois preparação das roupas sacerdotais, Bigdei Keuná, etc. E depois a parte dos Korbanot, nos dias de preparação para a inauguração, que são chamados dias de Miluim, de treinamento, até o 8º dia, na Parashat Shemini, que é a inauguração do Mishkan. Depois começam as leis ligadas com o mundo, onde tem uma mistura de bom e ruim, que precisam da Torá de luz, Torá Or, que diferencia o impuro do puro. A Torá, justamente, é Or, é luz, para orientar. Ilumina o caminho da pessoa e adverte sobre as coisas indesejáveis que devem ser prevenidas, não devem ser feitas aqui nesse mundo. E separar o bom do ruim, o impuro do puro. Entende-se assim a linguagem dos sábios na Parashat Tazria, como Rashi traz no 2º versículo, Ishak trazia, Amar Abissimai, assim como a criação do ser humano foi depois, né, do 6º dia, que teve os animais, né, os pássaros no 5º dia, no Maseh Bereshit. Então, a Torá aqui também fala primeiro sobre, em Shemini, sobre os animais e os pássaros, e só depois fala sobre o ser humano. Mas a pergunta é, já tiveram várias leis sobre o comportamento do ser humano antes da Parashá Hareimot, que vem depois dos animais e dos pássaros, e também em Tazria e em Metzorah. Como tem nos 10 mandamentos, Seta de Brot fala leis para as pessoas, para o ser humano. E Mishpatim também fala as leis todas ligadas ao ser humano. Então a diferença é que aqui não é no modo geral, mas nos assuntos de impureza que saem da pessoa. Nos 10 mandamentos, para Mishpatim, em outros lugares que fala sobre as leis ligadas ao ser humano, é no modo geral. Aqui está falando sobre impureza. Assim como em Kashrut fala quais animais são puros e são impuros, né, que não podem ser consumidos. Aqui fala sobre as impurezas no ser humano. Por isso, nossa Parashá
está ligada com Yom Kippur e vem depois. Então, primeiro as leis de impureza e pureza dos animais, pássaros e do ser humano, que é Tazria Metzorah. Aí quando chega a Hareimot, vai falar sobre o assunto de santidade de Yom Kippur, que vem depois. Por quê? Pode ser que a pessoa tropece nessas coisas indesejáveis do mundo, que tem Parashá, Tazria e Metzorah, mas a pessoa não deve existir, porque tem um dia no ano, que é Yom Kippur, que traz a capará e a pureza, traz o perdão, que não é só perdão, mas é a limpeza da pessoa e a pureza para ela voltar a um estado zerado de impurezas, pecados, erros, o que for. Mas isso não é motivo suficiente para explicar por que esperar até nossa Parashá para falar você não deve ir em qualquer instante para o Kodesh. Deveria ter sido logo depois que morreram em Parashat Shemini, antes disso tudo. Se falarmos que foi falado antes, assim que eles morreram, mas não foi escrito, porque na Torá não tem o que é mais tarde ou o que vem mais cedo, então pode ser que está falando agora do que foi falado antes para Aharon e seus filhos, sabendo que todo detalhe na Torá é preciso. Então, ter esperado até aqui não é só pela relação com Yom Kippur. Tem algum aprendizado maior, porque só agora a Torá fala que não deve entrar em qualquer instante no Kodesh. E ainda mais para a nossa geração, que a gente não tem Beit HaMikdash ainda, e não tem essa situação de entrar a qualquer momento no Kodesh. O que quer dizer isso? Qual aprendizado a gente vai chegar agora? Uma coisa, uma revelação fantástica para a gente, que é muito aplicável, pertinente, importante, relevante para cada um de nós, em qualquer lugar, hoje. Sabe-se que o erro dos dois filhos de Aharon, Nadav e Avihu, não foi um pecado como outro qualquer. Segundo o Arachaim, pelo contrário, não foi um pecado, foi uma grandeza deles, a devoção que eles tinham para se ligar com Hashem, que levou suas almas a expirar. Para eles considerado um erro, um pecado, porque espera-se a todas, e eles deviam saber isso, que depois do Ratzó, que é a ida, a subida, tenha um chuv, que é essa volta. Não deve sair do mundo, como o Rabi Akiva, que não saiu do mundo, ele entrou Bechalom e voltou Bechalom, saiu Bechalom, em paz. Não deve sair do mundo, não deve fazer o trabalho, deve fazer o trabalho aqui embaixo, transformar o mundo numa moradia para Hashem, com a alma num corpo. Querer sair do material pode ser, como o Orachaim descreve, que é um anseio para ligação com Hashem, ou no sentido contrário, que é fuga do mundo. Está muito ruim, está muito difícil, está muito complicado, eu quero fugir e só pensar e me ligar com Hashem. Tem diferença entre esses dois tipos de fugir ou sair do material. Um é o positivo, que está ligado com aquele que é chamado Yoshev Ohel, que estuda a Torá, fica no mundo de Torá o tempo todo, de mitzvot, protegido. O segundo, que é aquele que quer fugir do mundo, das tentações, das dificuldades, dos desafios, é o Bala Essek, é aquele que trabalha, que vive no mundo de uma forma geral. Profissional, trabalhador, professor, mesmo um estudante de universidade, né, que não é de Torá. Então, o primeiro, que é aquele que vive no mundo de Torá, não precisa fugir. Ele não tem questões de parnassá, de ter que encontrar sustento, de poder pagar conta, etc. Ele está meio isolado disso. Ele recebe lá o dinheiro dele do Kollel ou de alguém que paga, uma instituição. Ele quer chegar no mundo da espiritualidade e da verdade da Torá. E aí vem a Torá e adverte que isso é justamente neste mundo, não está nos céus. O que ele está procurando subir para encontrar lá em cima a Torá de verdade, a Torá da espiritualidade, não está lá em cima, está aqui embaixo. Tanto é que o próprio céu, os anjos, querem saber como é a Torá aqui embaixo, não só a Torá revelada, como a Torá oculta. O segundo, que é aquele que trabalha, ele tem como reclamar a dificuldade que tem aqui nesse mundo, para superar os testes, que são muitos, nesse mundo material difícil, e ele quer se ligar com Hashem. Então, o
que ele pensa? Vai largar tudo para focar só no espiritual. Agora Hashem fala que não, que ele só pede segundo a nossa força. Então, se tem algum teste, se tem alguma dificuldade aqui nesse material para aquele que está envolvido, está lá dentro, né? Como diz, naquelas casas, beira da praia, está com o pé na areia, ele está justamente com o pé na areia e na lama, né, do dia a dia, das dificuldades. Hashem nos dá força para a gente aguentar e é justamente para ficar nesse mundo, lidando com ele e superando e transformando numa moradia para Hashem. Essa é a diferença entre as duas advertências, os dois momentos que elas são feitas. Em Parashat Shemini, depois da morte deles, e em Areimot, agora no começo da Parashá, que volta a falar sobre a morte dos dois filhos de Aaron e com um novo tipo de orientação prática. Que não precisa nem esperar para a Torá oral interpretar, tá? Na própria Torá escrita. São as duas advertências depois da morte dos dois filhos de Aaron. A primeira advertência que está em Shemini é para o primeiro caso, aquele que vive no mundo de Torá. Fala, Yan veshehar al texto. Você que está inebriado, embriagado pelo vinho da Torá, pelos segredos da Torá, e foi falado justamente para os Kohanim que vivem nesse mundo de Torá, de sacerdócio, vocês podem querer se distanciar dos assuntos desse mundo, e tem isso nível em cada um de nós, como o próprio Rambam fala, no final das Alachot de Shemitah e Yovel, não é só Shevet Levi que é cada um e um que pode ter a vontade de se ligar com Hashem e se separar do mundo e servir só a Hashem. É pedido de cada um e um que pode se tornar Kodesh Kodashim. Então, por isso que vem a advertência da Torá, mesmo o vinho que são os segredos da Torá, foi dado aqui embaixo para almas em corpos, para a gente, para todos nós, que somos Kohanim ou queremos ser como Kohanim, se dedicar totalmente para Hashem. Isso é aqui embaixo, não é Bashamayim. A Torá não está lá em cima, ela está aqui embaixo. O segundo, que é mais aplicável, porque é para o mundo inteiro, todos aqueles que não vivem só no mundo de Torá, fala, na nossa paraxá, não vá ao santuário em todos os instantes. Para todos. Quando chega Yom Kippur e pensamos em todas as coisas agradáveis que aconteceram no ano que passou, as dificuldades que iniciou justamente do Yom Kippur para poder limpar e perdoar de tudo que a gente passou de dificuldade, de transtorno, desafios, a gente não deve querer fazer isso sempre. Tem um dia que é específico para isso. E concluindo, por isso, é só depois das leis dos animais e do ser humano que temos como purificar, refinar o mundo em coisas que estão fora da gente e mesmo dentro da gente. E a Torá nos dá força. Temos como aguentar os testes e não dar bola para o mundo. Pelo contrário, a gente transforma, a gente está acima do mundo. Transforma o mundo numa moradia para Hashem, seguindo a Torá. E se cair é apenas temporário. Em um instante podemos fazer chuvá, ainda mais no Yom Kippur. E nem tzadikim completos conseguem chegar nesse nível da gente poder voltar depois de ter ido, de algum modo, aqui nesse mundo, alma em corpo, revelando Deus aqui no mundo, agora já com Mashiach. Shabbat Shalom, todos nós, Mashiach now.